Então, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre muito bom estar com vocês. A gente adora compartilhar esses assuntos deliciosos de como viver mais, com mais saúde, com mais qualidade de vida. E a gente já quer começar o programa agradecendo a Latabla, né, o Eduardo que dá esse cenário maravilhoso para nós. A Graça Brenner, arquiteta, que fez, desenhou, escolhe os móveis e tudo para nós. A Império Persa, né, a Gilá, que faz assim, dá o sangue para colocar os tapetes, dia que nem hoje, que eu às vezes esqueço. E a Gilá, muito obrigada por estar sempre colocando esses tapetes maravilhosos, lindíssimos no nosso programa. Tapete a Persa, tapetes que é ali na Nilo Peçanha, a Gilá, que é um doce. A Kamikado, que sempre traz adornos maravilhosos. A Bela Artes Persianas, esse papel maravilhoso. A Bela Artes Persianas tem coisas maravilhosas. O Marcos, tá? Que é da Boutique dos Lustres, que está com essas luminárias novas que chegaram hoje, foram desenhadas para o nosso programa. E o Zafre, onde economizar e comprar bem, nosso parceiro, né? Sempre aqui do programa, nosso parceirão. A Filozon, que é o único aparelho credenciado pela Anvisa, aparelho que eu uso de ozonioterapia, sou fã do ozônio. Desde que eu comecei a usar ozônio na minha clínica, nunca mais tomei um antibiótico, nunca mais tomei um anti-inflamatório. Tomo água de ozônio todo dia, aplico ozônio em mim. Posso falar isso tranquilamente, porque o CRO é maravilhoso, liberou ozônio para os dentistas. Vocês não imaginam que delícia. E eu tô hoje com o representante do CRO, que eu tenho que dizer que eu amo o CRO de coração, preciso me declarar. Eu sempre me declaro, mas hoje, ainda mais que eu tenho aqui um colega de CRO, preciso me declarar. E hoje, em especial, eu sempre agradeço todos os adornos do programa. Eu tenho que agradecer esse buquê lindo, gente, que está aqui no ar. Até porque hoje eu estou comemorando 31 anos de casado. Esse buquê maravilhoso eu recebi do meu marido. E a gente está comemorando 31 anos de casado. E hoje tem tudo a ver com o nosso assunto, que nós vamos falar de modulação hormonal. E a gente só tem toda essa alegria no casamento. Eu não é, doutor Marco Botelho? Eu creio. Que é uma honra ter aqui conosco. Doutor Marco Botelho, tu não imagina a alegria que é para mim te ter aqui no programa. A alegria é nossa, né? Eu acho que você acabou de falar, né? As pessoas que têm amor, né? Provavelmente elas devem ter muita testosterona. Deixa eu te dizer, para mim, eu sonhava te ter aqui no programa. Dr. Marco Botelho, ele é pesquisador da Universidade de Sorbonne de Paris. Ele tem um currículo, que eu até vou pedir para ele me ajudar, porque além dele ser dentista, ele está fazendo doutorado em ginecologia, porque também foi exigido, né? Porque é tanta cobrança nesse mundo, ele vai contar um pouco da história dele depois para vocês. Mas ele tem vários doutorados, vários mestrados. Ele é um pesquisador, ele é uma das pessoas que mais tem trabalhos, porque ele é muito modesto, ele vai poupar na hora de dizer o currículo dele. Então eu vou ter que dar uma faladinha antes para depois ele falar o currículo dele. Mas ele é uma das pessoas, se você procurar no PubMed, que mais tem trabalhos sobre hormônio hoje no PubMed. Então quem fala de hormônio tem que citar Marco Botelho. Então para nós aqui, que trazemos gente que tem doutorado, mestrado, né, Mi? Que gostamos de valorizar isso, é um orgulho te ter aqui, Marco, que a gente valoriza esse tipo de coisa. E hoje eu tenho orgulho de dizer que ele é meu orientador do mestrado, meu mestre, meu professor. Seja muito bem-vindo, Marco, né, Mi? Para mim é uma honra. É uma honra poder estar aqui, né, do lado desses nomes, né, que são, para mim, eu cresci e vi, né, o nome Miguel Sorrentino, Vitor, Ana, esses nomes ecoam, né, já faz algum tempo, e para mim é uma honra poder estar aqui dividindo esse momento que basicamente mostra a união da odontologia com a medicina, e na minha cabeça não tem como ser diferente, né? Eu não vejo um dente andando sozinho, eu não vejo um nariz andando sozinho, um pulmão, enfim, a gente tem um corpo e que lhe obedece basicamente a mesma fisiologia, e tanto é que às vezes eu fico, né, relutando em dizer modulação hormonal na medicina, modulação hormonal na odontologia, modulação hormonal, não. Reposição hormonal ou medicina integrativa, enfim. Ser humano. O nome que você quiser dar, você dá. Mas na minha cabeça fica uma coisa muito clara. Nós, ao longo do tempo, depois que nós entramos na puberdade, nós começamos a perder hormônio. Ponto. Você viu isso hoje no seu consultório, um senhor
com a idade já mais avançada e uma testosterona altíssima, né? E pessoas mais jovens com a testosterona lá embaixo, né? E o que é que isso tem a ver com odontologia? Né? Porque muita gente diz, mas o que é que isso tem a ver? Por que o dentista tem que saber de hormônio? Ele tem que saber de hormônio porque basicamente o nosso corpo, né? E só para que você possa lembrar, a reposição hormonal de GH, que é o hormônio do crescimento, que de crescimento não tem nada, eu fico revoltado em ver várias pessoas dando hormônio de crescimento para crianças que não crescem. Não tem nada a ver com isso. E eu sempre falo isso porque a teoria do hormônio do crescimento foi estabelecida a partir da razão do tamanho da mandíbula. Olha que legal. É por isso que o dentista tem que saber aplicar e conhecer como os hormônios se comportam no nosso corpo. O dentista tem que saber o que acontece com a pessoa, e você que faz implante sabe disso. Nós estávamos discutindo no carro, quando estava vindo para cá, uma paciente sua, que era da raça negra e que teria problemas gengivais. Por quê? Porque ela não tem condição de fazer vitamina D, como tem o branco. Né? O negro sofre sempre esse problema. E você que é dentista, está fazendo nela a reposição hormonal. Por isso que ela fez implante e não perdeu. A gente sempre vai discutir a perda hormonal relacionada e a perda de implantes relacionada com a perda de hormônios. Só que agora a gente desenvolveu uma técnica que você consegue fazer isso por via transdérmica. Você evita qualquer metabolismo hepático, que você evita qualquer problema gástrico e que isso para o paciente traz um benefício fantástico. Além de hidratar a pele dele, né? Você viu hoje lá a sua paciente lá de manhãzinha cedo. Eu vejo em mim que a gente passa, fica com a pele maravilhosa. Não precisa melhor propaganda do que essa, né? E você vai fazer isso agora no seu mestrado. Uma das coisas que eu acho que é interessante a gente divulgar aqui é isso, é a integração da medicina com a odontologia, né? O que é que isso tem a ver? Como é que as duas podem andar separadas? Eu estava agora em Foz do Iguaçu dando um curso, acho que antes de ontem, e uma das coisas que me chamou a atenção foi porque tinha nutricionistas participavam do curso, tinha médico, tinha dentista e, fundamentalmente, tinha farmacêutico. Quer dizer, eu acho que isso foi muito legal porque incluiu todas as classes, porque assim se forma algum conhecimento. Eu não consigo entender como só a odontologia ou só a medicina vai conseguir estabelecer verdades. Acho que todo mundo, quando está junto, nós construímos um conhecimento muito mais interessante. Tentativa de reserva de mercado, Marco. Isso é a coisa mais burra que existe, porque toda vez que a gente limita conhecimento de alguém, já algumas pessoas conhecidas minhas já falavam, conhecimento a gente não esconde. Uhum. Conhecimento escondido é conhecimento perdido. Verdade. Né? Então, mas tem gente que, infelizmente, a gente sabe que as coisas médicas ou da área da saúde, elas entram em livros, geralmente de 17 a 30 anos depois. Sim. De que já está se falando, que já se fez trabalho, já se pesquisou. Infelizmente, tem gente que... eu estou formado há 34 anos. Tu imagina se eu usasse o mesmo livro que eu usei no início da faculdade. Uhum. Eu estaria 60 anos atrasado. No mínimo. E, infelizmente, tem gente que faz isso. Né? Sim. Tem gente que diz assim, mas eu aprendi assim. Pô, meu amigo, aprendeu assim, mas... E vai ser sempre assim, né? Medicina e odontologia são ciências que uma verdade hoje, de repente, pode não ser a mesma verdade amanhã. Concordo, né? verdade. Então é importante continuar pesquisando. A gente continua fazendo curso, né? Tu continua fazendo curso? Sim, claro. A Ana continua fazendo curso. fazendo especialização Isso. agora em acupuntura, né, Mi? Eu estou fazendo em acupuntura. Então, é sempre um conhecimento a mais. Você né? viu o que aconteceu na Idade Média, né? Quando restringiram o conhecimento. E eu sempre falo isso. Hoje você não precisa mais... Tem um amigo meu que é o João Carlos, esse cara, ele é um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Hoje ele que faz todas as apostilas do Enem, né, a parte de biologia. E ele diz assim, Marco Antônio, a minha cunhada é médica, ela diz, mas o que é que você quer saber de hormônio? Assim, mas eu sei ler. Então eu sempre falo, hoje você não precisa ser médico, você não precisa ser dentista, você tem que saber ler. Aliás, se você eu vou te conseguir dizer, fazer isso. Tem que saber, porque a grande maioria, infelizmente, eu posso te falar, até pelas pessoas que eu convivo, ainda existe muito mito na própria área médica quando tu fala em hormônio. Sim, claro. Né? Tem gente que ainda está com aquela cabeça atrasada pensando que o hormônio, é por isso que a gente evita falar um pouco, você falou, né, a modulação, chame como quiser, Isso. que a gente chama de modulação e não de reposição, porque reposição, a gente se reporta naquela época que começaram a dar Premarin, que era o hormônio de égua para a mulherada, Isso. né? Uhum. E que, bom, não se dá sangue de égua para a mulher, vai se dar hormônio de égua. Então. Não vou tecer o restante dos comentários. Mas
é óbvio que vai dar problema. Sim, claro. Né? Quer dizer, então, o pessoal ainda acha assim, reposição hormonal. Você acabou de falar, né? Hormônio não deve passar pelo mecanismo de metabolismo de primeira passagem, estômago e fígado. Não é ali que é fabricado, são fabricados os hormônios esteroidais, né? Corretíssimo. Então, desde que a pessoa saiba como usar, e o problema é esse. Hormônio dá problema. Hormônio dá problema, não quer nem chegar perto. Isso, né? Existe esse mito. Eu consigo entender porque eu falava assim também. Tá? E eu também. Mas eu fui o primeiro a criticar tudo isso. E eu acho que é muito bonito quando um ser humano... Tem um ditado que eu acho muito bacana, que diz, conserte ou corrija um sábio e fará dele seu melhor amigo. Corrija um tolo e fará dele seu pior inimigo. Então eu acho que é muito bonito quando você reconhece algum erro. Eu fui o primeiro a criticar hormônios na odontologia. E depois de algum tempo, e Hipócrates fala uma coisa muito bonita. Ele diz, na vida nós temos duas coisas, a minha opinião e a ciência. A minha opinião me leva à ignorância e a ciência me leva ao conhecimento. Não vou longe. Há um ano atrás, em 2013, quando a gente foi para a Sorbonne, eu mostrei que a gente poderia curar o câncer de próstata dando testosterona. Você imagina o que é o impacto disso num país como a França, onde, né, milhões de anos estão naquela universidade. E agora, em 2016, a gente teve a comprovação, fizemos por espectroscopia Raman, fizemos por movimento browniano, fizemos por tudo. E mostramos que as células que são presentes tanto no câncer de próstata hormônio dependentes como hormônio independentes, elas não conseguem sobreviver na presença de testosterona, que é o óbvio, porque você nunca vai ver um rapaz de 18 anos com câncer de próstata. Você vai ver velhos, que eles não têm mais testosterona. E quando eu estava em Paris, o mecanismo que eu usei foi o mesmo da tireoide. Por que a gente tinha o bócio endêmico? Porque a nossa tireoide estava desesperada procurando iodo. Foi esse exemplo que eu dei. A sua próstata vai crescer porque você não tem testosterona. Ela vai querer ir atrás daquilo, ela começa a inflamar. Essa hiperplasia prostática benigna nada mais é do que ela desesperada atrás de testosterona. Quando você dá, ela reduz. A gente já fez isso de forma clínica. Estamos escrevendo agora esse trabalho para o New England Journal of Medicine ou para Nature. Vai ser um dos dois. Infelizmente, a gente teve que ir para a França para mostrar que o que a gente já fazia aqui no Brasil era verdade. Mas sabe que tem um livro, né, Testosterona para a Vida, que é do Dr. Abraham Morgan Taylor. Morgan Taylor. Chefe do Serviço de Urologia de Harvard. Uhum. E o cara fala isso, ele já fala isso há um tempão, quer dizer, eles usam testosterona para tratar. E, infelizmente, a gente ainda vê, olha, eu vejo pessoas do meu convívio que acabam chegando para a gente, depois de terem feito inúmeras coisas, né? Que a gente já sabe que já estão ultrapassadas. Total. E quando a gente fala em hormônio, o pessoal diz, não, mas o hormônio, me disseram que... eu tive um médico que me assou que eu ia ter um câncer de próstata. Isso. Daí, como eu melhorei, ele disse que eu ia ter um câncer de bexiga. Isso. Daí, como eu não tive, eu ia ter um câncer de rim. Eu digo, bom, pelo jeito faz mal para tudo, né? Exato. Mas, eu fiquei feliz que tu contou uma história essa semana que um paciente teu, que estava com câncer, que foi fazer, acho que foi no Einstein, né? Eu tenho um paciente, Marco, que assim, ele já é paciente da gente de modulação desde que eu fiz o curso com o Laer, né? Já há uns 7 anos. É um paciente que já fez transplante capilar, tal, então é um paciente daqueles fiéis, né? Sim. Veio ele, veio a filha, veio o filho, eu operei a família toda, e quando ele viu que eu melhorei fisicamente, ele falou, eu queria fazer o que fez. Há um tempo atrás apareceu um nódulozinho na virilha dele. E ele me perguntou, ele me liga sempre, né? Sim. Pela confiança, o que eu faço? Eu digo, cara, tem que biopsiar. Sim. Né? Aí fizeram a biópsia e não encontraram nada. E o próprio cirurgião que fez a biópsia disse assim, olha, não esquenta, que pode ser na virilha, pode ter batido o dedão do pé, tal, é o gânglio que normalmente drena a infecção, tal. Falei, bom, vamos manter a observação. Tá? E ele usando tudo que dá para usar da mesma forma que eu uso. Né? GH, é uma pessoa mais velha, né? Então com os hormônios todos em declínio. Sim. Bom, passou 1 ano, passou 2 anos, continua do mesmo jeito, aquele nódulozinho. E há pouco tempo atrás ele me ligou que ele tinha detectado um sangramentozinho na urina e que ele fez uma cistoscopia e viram que tinha uma lesãozinha invasiva. Sim. O que eu faço? Estão me sugerindo retirar. Eu falei, não, tem que retirar. Né? As 2 vezes ele perguntou se eu não podia fazer. Olha, como eu fiz cirurgia geral, até poderia, mas vamos deixar a pessoa da área, porque vamos dizer assim, o que o Miguel está se metendo nisso? Né? Bom, resultado. Fizeram a ressecção, ele foi parar no Einstein, fizeram a ressecção
do tumorzinho na bexiga, e quando fizeram a patologia, viram que era um linfoma. Sim. Um linfoma não Hodgkin. E ele me ligou e disse, olha, eu estou preocupado, eu não sei o que eu faço, qual é a decisão que eu tomo. Eu falei, sobre o quê? Ele falou, não, me indicaram fazer químio. Eu falei, não, segue o protocolo, porque assim, ó, se der para escolher um tipo de câncer, esse é daqueles que cura, né? Então, segue o protocolo, mas a gente pode te dar algumas outras coisas. Não para com suplementos, eu só fico meio assim de tu continuar usando testosterona e GH, porque tem muita gente que faz fantasia com isso. Ele falou, não, pelo contrário, o pessoal do Einstein me pediu para não parar. Que coisa legal. Me elogiou. Fantástico. Porque a minha recuperação foi fantástica. Falou assim, não para com nada, que está muito bom. Isso. Não eu é falei, legal olha, ouvir que isso? bom É que lindo, está mudando. tá mudando, Né? tá mudando. Eu Que bom. adorei ouvir isso porque eu senti que a coisa está mudando. Mas olha, eu sempre falo isso, eu digo, rapaz, vocês, olha, eu sempre falo isso. O pessoal às vezes fica até chateado comigo, porque eu sou um pouco incisivo. Eu queria ser mais educado, eu queria ser menos, né? Eu não consigo, talvez eu seja muito mal educado, mas eu sou muito incisivo nesse aspecto. Eu digo, olha, você tem 2 caminhos. Ou ficar na medicina antiga, ou voltar a entender que tudo mudou. Se você não conseguir entender isso, os seus clientes vão dar a resposta para você. Você vai ficar sem cliente, porque eu não vejo como hoje tratar qualquer paciente com a medicina antiga. Não tem mais condição. E o fato do CFM chamar o CFO para se reunir, para falar de modulação hormonal, coisa que o CFM tinha proibido em 2012, me mostra que nós estamos no caminho certo. Porque se não fosse a repercussão que isso causa, você se lembra no começo como foi esse boom todo há um ano atrás? Porque não pode, não sei o quê. E hoje a gente vê que o mundo abraçou isso, não só o Brasil, mas a França também está levando um grupo de pesquisadores, né? Você que é minha aluna, que vai estar fazendo a parte da sua tese lá junto com a gente na França, lá em Paris, na maior universidade do planeta, que é a Sorbonne, que é a universidade mais respeitada do mundo. Foi de lá que saiu a Marie Curie, Pasteur, e aí vai, Lavoisier, Diderot, e aí tantos outros. Mas hoje, eles também, e aí como o Miguel falou, também não acreditavam nisso, né? E tivemos que passar 3 anos fazendo todos os tipos de testes, porque quando a gente fez com células PC3, que não eram hormônio dependentes. Aí eles falaram, não, deu certo, porque as células do câncer de próstata que você pegou não eram hormônio dependentes. Vamos pegar agora a LNA-CAP, né? Que é linfonodo câncer prostate. Fizemos com a LNA-CAP, fizemos com citometria de fluxo, deu tudo certo. Nenhuma célula consegue sobreviver na presença de testosterona, mas é lógico. Quando falaram para o Einstein que a luz não poderia fazer curva, e depois ele provou que a luz fazia curva, que o espaço se deformava, Einstein falou uma coisa que eu acho fantástica. Se a luz não fizesse curva, Deus estaria errado. Então a certeza da gente era muito clara. Como é que eu posso matar minha namorada se eu estou dando beijo na boca dela? Porque se eu der um beijo na boca da minha namorada, a única coisa que eu estou passando para ela é testosterona pura. Como é que isso pode matar alguém? Agora mata. Se for hormônio de cavalo. Pré-marim significa Pregnant Mare Urine. Então, urina de égua prenha. Sempre vai acontecer. O que é que foi o mal da vaca louca? Vaca come capim. Deram vaca para comer vaca. Tinha que acontecer. A encefalite espongiforme é a forma clássica de um animal que é herbívoro comer um animal, né, no caso não vai virar canibalismo. Né? Então, vai dar certo. Né? Claro que não vai dar. Então, assim, hoje nós temos alguns artigos publicados e eu fico muito feliz da gente ter acompanhado 120 mulheres durante 5 anos, acompanhando mais 66 durante mais 5 anos, mostrando que dar hormônio jamais deu e jamais vai causar qualquer problema. A falta deles, sim, causa câncer. Nós vamos sair para um comercial e você não saia daí porque está muito legal. Você está vendo, né? A gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada
em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, estamos voltando com o Dr. Marcos Botelho. Na verdade, era até o Miguel que ia voltar, mas eu até fiquei surpresa, mas adorei que voltou comigo. Eu gostei que chamou a atenção de todo mundo que era Marco e não era Marcos. Não, mas é Tu Marco. acabou de falar Marcos. Ah, então é a idade, mas é Só? Marco. Eu tô velhinho, mas o ouvido tá bom, né, cara? Não tem esse não, é Marco Botelho, tá. meu mestre orientador do mestrado. Mas assim, ó, o que a gente esqueceu de falar foi o currículo do Marco, porque assim, a gente valoriza muito aqui no programa, porque a gente acha muito legal estudar. Eu e o Miguel somos velhos e a gente adora estudar. Eu vou te dizer assim, ó, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não jogo, tá? Mas se eu ganhasse na Mega Sena hoje, eu prometo para vocês, tem gente que o sonho era ganhar na Mega Sena e sair para viajar. Eu ia passar o resto da vida estudando e trabalhando de graça. 2. Adoro estudar, Marco. Bom demais. É bom demais? Eu Então gosto. a gente queria que tu falasse do teu currículo. Porque aqui existem pessoas no mundo, não vou nem dizer que aqui no Sul, nem... Não, Existem pessoas no mundo Sim. que julgam as pessoas sem conhecê-las. E eu gostaria que as pessoas te conhecessem. Porque o currículo do Marco é invejável. Vamos começar? Bora lá, vamos ver. Bom, eu sou dentista, minha formação é odontologia, eu passei no vestibular na Universidade Federal do Ceará, naquele tempo só tinha federal. Fiz especialização em ortopedia e ortodontia, tenho mestrado em ortodontia. Mestrado, E primeiro. tenho mestrado em saúde pública. Segundo mestrado. Pela Universidade Federal do Ceará, na área de medicina e bioestatística, né? Depois fiz doutorado em ciências médicas. Primeiro doutorado. Também na Universidade Federal do Ceará. E depois desse doutorado eu fui para os Estados Unidos fazer meu pós-doutorado com o professor James McNamara na área Pós-doutorado. Fiz meu pós-doutorado na Universidade de Michigan com o professor James McNamara, que você deve saber quem é. Com certeza. Estudamos nos livros dele, fizemos as nossas análises de ortodontia no livro do McNamara, é meu amigo hoje pessoal. E depois desse doutorado do McNamara, eu voltei para o Brasil, sou professor também, fiz o concurso para professor do Instituto Federal, sou professor. E depois também fiz o concurso para a Universidade de Potiguar, onde também hoje coordeno o mestrado, que você me deu a honra de ser aluna e que agora em breve desse professor aí. vamos estar descobrindo novas estratégias para a odontologia. Então, logo depois do doutorado, eu fiz também
a prova para o doutorado da Unifesp em ginecologia. Também sou doutorando na Unifesp. Estamos terminando o doutorado agora, né? Creio que no final do ano a gente deve estar terminando defendendo. De ginecologia? Ginecologia. Desculpa, de ginecologia, na uma área Unifesp. da medicina, né? Isso. Ah, tá, não. Yeah. Só para me entender bem. E agora fiz o Enem, depois de velho já, fiz o Enem e passei também em medicina, né? E está cursando também medicina? Estou fazendo medicina. Então tá, então O só pessoal para parar de gente... encher o saco. Não, mas é pesquisador da Sorbonne, né? E pesquisador na Universidade de Sorbonne. Não, e também na Itália. Na também, Itália, professor. sou concursado também na Universidade de Sassari, na Itália, na Sardenha, tanto em Sassari como em Milão, né? Então o próximo curso também próximo ano vai ser em Milão. E é muito interessante, porque a gente está fazendo intercâmbio com os professores de lá, estamos levando os alunos, como você vai. E aqueles que querem fazer pesquisa, porque eu acho que muita gente quer fazer por zoada, quer fazer bagunça. Quem quer trabalhar, quem quer pesquisar, nos procurem. E na realidade a gente não quer ensinar nada para ninguém. Eu quero aprender com você. Eu quero que você me ensine. Porque eu acho que a coisa mais linda do mundo é quando você diz que não sabe, né? Eu quero aprender com você que está me criticando. Então venha e me ensine, porque eu vou achar isso a melhor coisa do mundo que você vai fazer por mim. É me deixar mais ainda informado. E eu acho que essas pessoas que criticam muito as outras, você vai ver o currículo. Hoje eu estava vendo no meu Instagram, um cara que veio falar, porque eu disse que saiu um artigo agora no New England, mostrando que a levotiroxina... New England Journal of Medicine, é o maior jornal de medicina do planeta. E esse Ele jornal... não deve ter acesso, provavelmente. E esse cara falou o seguinte, quando eu falei... E eu coloquei um adesivo, tem uma foto do Puran, como eu poderia ter colocado do Levoide, do Synthroid, do Eutirox, qualquer uma dessas coisas, que vai ser a mesma coisa. E que no artigo, porque muita gente, se eu perguntar hoje aqui nesse programa, você já tomou sildenafil? O cara vai dizer, não, nunca tomei. E se eu perguntar, você já tomou Viagra? Ah, já tomei. Se eu perguntar, você já tomou Tadalafil? Ele vai dizer também, nunca sei. Mas Cialis já tomou. Cialis já tomou. Então, quando eu coloquei aquilo, foi com o intuito de alertar as pessoas que levotiroxina era Puran, que levotiroxina era o Tirox. É a mesma coisa de você perguntar, você já tomou, sei lá, simvastatina? O cara vai dizer não, fluvastatina não, e rosuvastatina não. Mas se eu perguntar se ele tomou Crestor ou Liptor, ele vai dizer que sim. E a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora, todas elas, uma boa parte, está tomando levotiroxina, deve estar tomando Crestor ou Liptor, que são estatinas, que acaba com o coração, já está provado isso. Eu não sei porque tanto cardiologista passa estatina, eu não entendo, não consigo entender. O meu professor é cardiologista, eu digo, professor, mas a miotoxicidade não já está provada? Tá, mas não tem outra coisa, a gente passa. Então é isso que o Miguel... Quem sabe se ele for pesquisar, né, a B3, né? Acabou. Você falou tudo. Quem sabe se ele for pesquisar. B3, né? Então, quando você começa a publicar artigos científicos, e foi essa a resposta que eu falei para o cara, eu disse, rapaz, olha, porque você falou, não, mestrado, doutorado, todo vagabundo tem. O que é isso? A minha mãe não gosta que eu fale essa palavra porque é muito pesada. Mas entenda onde é que eu vou chegar. A maioria, eu conheço vários doutores e vários mestres que se vanglorizam por ter um mestrado ou um doutorado. E eu vejo que isso não é benefício, não é credibilidade de nada. É sim, quando você começa a publicar artigos científicos. E esses artigos passam a ser citados na literatura. Esse aí tem meu respeito. Porque fazer um mestrado, um doutorado, ainda tem muito chão para frente. Qual era a bronca do T4? Eu não entendi. Não, na realidade, a gente sabe que o hormônio ativo é o T3. E o que acontece? T4 é um pré-hormônio. Sim, o T4 é como se fosse uma cadeira, né? Ele fica ali com 4 perninhas, vai a deionidase e quebra um iodo. Dionidase 5, tira um iodo da cabecinha, começa a vira T3. funcionar. E o que acontece é o seguinte, a levotiroxina sódica não tem nada a ver com tiroxina. A levotiroxina não tem nada a ver com tiroxina e ainda mais, a levotiroxina sódica não tem nada a ver com o seu hormônio T3. Levógeno e destrógeno, lembra disso, da química? Um desvia a luz polarizada para a esquerda, outro desvia para a direita. Eu tenho um artigo publicado, vocês podem ver depois na internet, no PubMed, coloca lá no PubMed, porque muita gente também diz que publica artigo científico. Esse é o grande problema. E você tem que checar isso. É só ir lá no site da PubMed e colocar o nome do sujeito. Coloca lá, Botelho MA, você vai ver quais são os artigos que eu tenho. Mas tem muita gente que fala, eu publiquei 200 artigos. Também é fácil falar mal e não ver se a pessoa tem trabalho publicado ou não, né? Então, quem fala mal, tem trabalho publicado para me falar mal?
esse é o grande problema. A gente não pesquisa, o nosso nível de pesquisa hoje, clínica, é muito pequeno. Porque eu sempre digo que curar doença de Parkinson em rato, todo mundo já curou. Inclusive saiu o meu último artigo agora mostrando isso. Em rato você consegue fazer tudo. Curar gengivite, eu já tenho publicado artigos com... O problema é quando você passa para o humano, a coisa muda. Então, eu sempre digo, não, isso é bom para rato. Estatina, talvez seja bom para rato. Diz para o teu professor lá que existe o hexaniacinato de inositol, que é B3, Sim. Né? Que ele pode usar 3 vezes por dia, que também e ajuda, se ele Muito parar, melhor. Se ele der uma alimentação adequada, Acabou. Né? Ele Ou nunca então, vai se ele precisar for disso. usar exatamente o raio da estatina, quem sabe ele dá junto um pouquinho de uma ajuda para o coração. Sim, claro. Né? Eu não O vejo. biquinol, de repente. Né? Mas se a gente fala essas coisas, O enzima Marco, Q10. o enzima Q10, se a gente fala essas coisas, é que o biquinol seria a forma reduzida da Da Q10, enzima né? Q10. O pessoal, eu dou uma explicação quando o pessoal chega tomando T4, e a Ana só tomava T4, que eu digo o seguinte, meu amigo, adianta tu botar gasolina no tanque do teu carro? Adianta. E se botar petróleo? Então T4 é petróleo. Ele tem que virar gasolina. Só que T3. nem petróleo é. Aí que tá o problema. Se você vê é a um- molécula... É um pré-petróleo. Se você vê a molécula de levotiroxina, não tem nada a ver com a molécula de tiroxina. Eu digo isso porque esse trabalho que a gente publicou, eu mostrei que uma mudança na posição da hidroxila, na mesma molécula, causa um efeito 100 vezes maior. Você imagina o que é isso? Uma molécula de timol e uma molécula de carvacrol, elas são iguais, são idênticas. É a mesma coisa. Agora, uma tem uma molécula de hidroxila uma aqui espelha da outra, né? e a outra tem aqui. São 100 vezes maior. Está publicado, esse artigo já foi citado mais de 400 vezes na literatura internacional. Então, quando eu estou falando para você, quando eu falo que qualquer vagabundo, quando eu digo isso, eu digo aspas. Porque eu conheço vários doutores e vários mestres que se sentam no trono porque ter feito um mestrado, um doutorado, pensa que é muita coisa. O que é importante é que a gente consiga publicar artigos. Você define um doutor de um pesquisador, você diferencia isso pela capacidade que ele tem de publicar artigos. Então, eu conheço muita gente que fala um bocado de coisa na internet e eu vejo isso porque eu participo de milhões de grupos de WhatsApp e todo dia eu recebo, professor, eu vim falando que isso era bom e que aquilo era melhor ainda e que na hora você vê que ainda falta muita pesquisa para que isso possa se tornar algo plausível clinicamente. Me diga uma coisa, só voltando ao assunto do ozônio, né? Você faz ozônio auricular também, não? Rapaz, eu acho que toda forma de você realizar benefícios para o paciente é válida. Eu hoje, eu tive na vez passada aqui em Porto Alegre, eu estava na casa da Ana e ela me mostrou uma imagem, porque eu era cético, e vi a imagem, né, daquele cachorrinho lá, que o cara começou a tratar com ozônio e o bichinho começou a andar. Então, para mim, aquilo foi uma quebra de paradigma, porque assim como eu criticava os hormônios e que hoje eu defendo, eu também defendia o flúor. E que hoje eu condeno, porque flúor foi usado para matar judeu. Flúor foi usado no gás sarin. Flúor é usado na fluoxetina. Aí seria importante a gente falar um pouquinho sobre o flúor. Eu vou dar uma paradinha aqui para no próximo bloco a gente voltar falando do flúor. A gente já volta. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina.
Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Vamos comprar doce? A gente tem que esperar o intervalo, filho. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, se você está nos acessando nesse último bloco, tá? Nós estamos com o Dr. Marco Botelho, né? Eu cortei o S, tá? Tá melhor. No quadro, se você quer saber o que ele faz, ele tem alguns mestrados e alguns doutorados, tá, pessoal? E muito trabalho científico. E muito trabalho científico e é pesquisador da Sorbonne de Paris. Então, assim, mais uma vez, a gente está trazendo para vocês o que tem de melhor na área, né? E nós estamos falando sobre hormônio e nós acabamos cortando ele com flúor. É que o assunto era muito bom. É. Eu não podia deixar cortar, assim, faltava 2 minutos para o comercial, eu tinha que deixar um bloco todo. Porque é uma dúvida que fica, né? Sim. As pessoas ainda temem essa dúvida, principalmente na nossa área da odontologia, põe o flúor ou não põe o flúor? As pessoas chegam para mim e dizem assim, doutora, o flúor faz mal, o flúor não faz mal? E era bom a gente explicar um pouquinho sobre essa questão do flúor, né, Marco? Fundamental. A minha batalha com o flúor começou muito tempo atrás, né? Em 88, quando eu entrei na universidade, eu comecei a fazer pesquisa. Eu acho que na vida, Galileu já dizia isso, a melhor pesquisa é a observacional, é aquilo que você consegue observar. É muito comum você falar alguma coisa e você não conseguir provar. E quando eu comecei a testar todos os antissépticos bucais, eu vi que nenhum deles matava a bactéria e causava cárie, que era o Streptococcus mutans. E aí eu comecei a dizer, por que eu estou usando então antisséptico? E comecei a fazer testes com álcool a 20%. Naquele tempo o Listerine tinha 20% de álcool. E eu comecei a ver que a substância só a 20% de álcool matava do mesmo jeito. E aí eu comecei a dizer, e esse trabalho está publicado, foi um trabalho feito, e é isso que eu acho que é importante o dentista saber, a diferenciar um estudo duplo cego, controlado e randomizado. Poucas pessoas vão saber o que é isso, mas eu sempre falo isso. Nenhum estudo que o flúor foi realizado é clínico. E imagine o que é isso. Quando eu estou falando isso, eu digo o seguinte, que muito se fala de flúor, né? Mas pouco se sabe. Por que eu estou falando isso? Primeiro, o flúor não participa de nenhum processo fisiológico do nosso corpo. Nenhum. Segundo, o flúor inibe mais de 62 enzimas. Ele inativa 62 enzimas e inibe mais de 100 enzimas. A terceira pergunta, se eu vou aplicar flúor para virar fluorapatita, por que eu vou aplicar de novo se já virou? Esse é o problema. A terceira pergunta, o que você sabe da quantidade de flúor quando você esquenta água para tomar seu chimarrão? Porque eu sei, e está publicado. Quando você esquenta uma água para fazer chá, ela quase duplica. Quando você faz café... É só pensar, evapora a água, aumenta a quantidade... Está publicado, é só ler. Tem uma Pode tese. ser que a pessoa não se dê conta, né? Sim. Evaporou a água, concentrou o flúor. Porque como o flúor, na realidade o flúor nas condições normais de temperatura e pressão, ele é um gás. E foi o gás usado para matar judeu nas câmaras de gás. E foi o que foi usado como 1.500 ppm
para colocar os judeus para trabalhar e não reclamar. E o flúor já está testado e deferido como uma neurotoxina pela Escola de Medicina de Harvard. Então, se você disser que o Harvard está mentindo, não tem problema. Você vai lá em Harvard e contesta os estudos de Harvard. Sabe que há um tempo atrás a gente conversava sobre isso, né, Mi? Lá nos Estados Unidos não tem flúor na água. Porque eles são mais idiotas, provavelmente. Né? Pois é, Nós e Na o somos Suíça muito mais- também. isso. E na Suíça também. pois E na é. Suíça também. Deve ser o Brasil que está certo. Nós estamos certos. Isso, o americano está errado e o suíço também. Deve ser isso. Porque se você olhar para a tireoide ela funciona com iodo. Se você olhar para a tabela periódica, se você se lembrar da tabela periódica, a tabela 7A são os halogênios. Halogenados. Essas lâmpadas, todas que estão aqui, fluorescentes. Então o flúor, ele é colocado onde você quer alto nível de reatividade. Por isso que colocaram aonde? Na bomba atômica. O hexafluoreto de plutônio, o flúor só foi isolado para se fazer bomba atômica. Antes disso, não tem nenhum trabalho clínico ou experimental que mostre o benefício do flúor antes de 45. Não tem. Não tem. Eu digo isso porque eu fiz a revisão da literatura. E digo mais. A primeira resolução da OMS foi de 1963. Eu digo isso porque eu fui orientador dessa tese. E essa era uma tese que eu sempre queria que alguém fizesse, porque para mim era uma dúvida constante. E quando a gente começou a anotar, hoje a OMS já não recomenda mais flúor, em 2006, está lá. Então, não precisa ser inteligente, não. É só precisa ler. Vai no site da OMS e lê as resoluções que estabelecem o uso do flúor. Né? Hoje a OMS abomina o flúor, mas o que é que eles fazem? Não, isso aí fica para critério de qualquer país, no seu aspecto social e cultural. Aí você imagina o que é uma carga dessa para o nosso país. Por que eu falo isso? Porque eu vejo um bocado de gente se operando, sabe de quê? De tireoide. Eu vejo, o Miguel deve ter operado muita mulher com problema na tireoide. E o que é pior? Por que eles estão operando tireoide? Simples, porque a carga de flúor que nós absorvemos durante o dia é absurda. Primeiro, você toma café, logo no café da manhã. Segundo, você vai comer um morango. Todos os pesticidas têm flúor. O flúor é usado como pesticida. Cozinha o arroz no almoço. E aí você imagina um arroz cozido ou um feijão, que você gosta de feijoada, que você me falou. Adoro. Que você gosta de feijoada. E você imagina quanto tempo fica uma feijoada cozinhando. Eu digo isso porque o meu filho, eu fazia mingau para ele, né? E ele novinho, eu me preocupava e colocava água mineral. Mas só que até a água mineral o pessoal fluoreta artificialmente. Olha que absurdo. Ela vem fluoretado. Pelo amor de Deus, ela vem natural, vem sem nada. O pessoal coloca flúor dentro dela. Quer dizer, você não tem mais para onde correr. Então, são poucas aquelas que não tem. Então, opte por aquelas. Eu não vou fazer propaganda aqui, nem tão pouco de filtro. Porque nenhum filtro, inclusive aquele que o pessoal diz que é, né, que é 6 mil reais e que tem aí um sujeito vendendo, nem aquele resolve o problema do flúor. Digo porque eu fiz pesquisa. E essa é a diferença entre você fazer pesquisa. Eu acho que a minha grande revolta é essa. Muitas pessoas falam e usam a credibilidade que têm para vender sonho ou para vender terreno na Lua. Isso me preocupa. E aqui nós vamos sempre falar a verdade. Já fui convidado por várias empresas para falar de A, de B, de C, mas eu não preciso disso, eu sou muito feliz com o pouco dinheiro que eu tenho. Eu já passei fome, fui muito pobre na minha vida, perdi meu pai com 5 anos. Não preciso de dinheiro para ser feliz. Mas, Marco, só vamos completar a história do flúor da tireoide, tá? Para o pessoal entender. Fantástico. Como é que é isso? O flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Se você for ver, eu decorei assim, né? Flores claras, brancas, ingênuas e atraentes. Flúor, cloro, bromo e iodo. Tanto é que você vai ver pessoas tomando flubromazepam, clonazepam, fluoxetina. Por quê? Porque esses três, eles ganham a briga do mais fraco, que é o iodo. E como você precisa do iodo para fazer T3 e T4, porque a sua tireoide funciona com iodo, e era por isso que a gente tinha bócio endêmico. Por que a gente tinha bócio endêmico? Porque a tua tireoide ficava procurando onde é que tinha iodo. E o que é que fizeram? Colocaram flúor ou foi iodo no sal? Colocaram iodo. O iodo, sim, é interessante. E acabou o problema do bócio endêmico. Porque quando você coloca na briga, né, dentro do teu corpo, para ver quem ganha, logicamente quem vai ganhar? O flúor. É por isso que tem muita mulher hoje com hipotireoidismo. É por isso que tem muito homem hoje com hipotireoidismo. E quem tem hipotireoidismo, normalmente começa a ganhar peso. O brometo do pãozinho. Pronto. E a cerveja? O cheirinho gostoso, aquele do carrinho novo, que é brometo. Isso.
né? E o pessoal não se toca para essas coisas, né? O cloro na água. Pronto. Então, todos esses, né? Cloro, Flúor, bromo. competem com o iodo. E eu fico muito triste quando o pessoal, um homem fala pro outro, vamos tomar uma cerveja. Eu fico muito triste, porque eles não imaginam o que estão fazendo com o corpo deles. Não só pelo bromato, que está presente na cerveja, mas sobretudo pelo gás. Porque eu vejo muita mulher dizendo, não, mas eu tomo Coca Zero. Você está fazendo o pior negócio da sua vida. Primeiro por causa do gás, né, que é o CO2 líquido. Tenta tomar uma Coca sem estar, deixa ela aberta. E tenta tomar uma Coca no outro dia, sem ela estar gelada nem estar com gaseificada, para ver se você consegue tomar, né? E a mulher fica tomando Coca Zero. Por quê? Eu sempre digo isso, o teu cérebro trabalha com glicose. Ele não trabalha com aspartame, ele não trabalha com estévia, ele não trabalha com nada disso, trabalha com glicose. E a gente começa a entender que sacarina sódica é melhor, né? Aquelas Pringles que você abre e não para de comer, que são ciclamato de sódio, que inibe a leptina. Meu Deus, são tantas coisas mais simples que a gente não consegue ver o dia a dia da gente, causando esse hipotireoidismo. E o flúor entra nessa história justamente no nosso dia a dia, porque a gente escova os dentes com pasta com flúor. E um dia eu fui comprar a pasta para o meu filho, porque eu usava pasta sem flúor, né? Fui até fazer a propaganda que eu digo assim, eu fui dizer que era a pasta que eu usava, deu um problema danado, me chamaram de todo que foi nome na internet. Inclusive um professor colocou minha foto no Facebook dele, chamei ele para o debate, como a gente poderia chamar ele para cá, ele sentar aqui e conversar com a gente, porque quem é pesquisador não tem medo de debate. Que nem esse pessoal do site, como é que é o nome da... Não é site WhatsApp esse aí? Dignidade Médica, meu Deus. É uma turma de moleque que nem estuda, velho. Vai estudar, cara, para falar mal dos outros. Faz um doutorado, e se esconde mestrado, atrás do WhatsApp. Isso, esse é o problema. Se esconde atrás e fala mal dos outros que estudam. Mas eles são convidados para vir aqui conversar. Estão convidados para vir debater quando quiser. Ah, não são convidados não, porque aqui só é convidado quem tem mestrado, doutorado. Quem está estudando não é não. É daí para frente. Olha, tu tem que Estudem aguentar... primeiro, aí um dia a gente convida. Eu acho engraçado que às vezes, assim, o pessoal... Eu tô batendo nisso, Marco, porque o pessoal em casa diz, pô, tá muito velho, pai, tu tem que fazer uma exposição maior, tal. Então faz um Instagram... Daí fizeram o Instagram para mim. Sim. Eu até achei interessante, porque assim, ó, a gente posta informação gratuita. Sim, claro. E tem aquele imbecil de plantão, que é os 5 mas minutos de isso fama. Aí, né? Isso que você falou é fantástico. Que coisa incrível, Isso cara. que você falou é fantástico. A informação é... Ó, Instagram, pessoal, o meu Instagram, faço questão que você acesse e tenha o maior gosto. DR Miguel Sorrentino. A informação é gratuita. É gratuita. Mas se você não gostar da informação... Deleta. Ponto, pura e simplesmente vai embora, cancela. Não olha mais. Não olha mais. Não, eu tava agora. Não tá nada, cara. É informação. São 34 anos de medicina, graças a Deus, sem nenhuma complicação, né? Que é difícil a gente escutar isso. Eu sou cirurgião, né? Complicações pequenas, mas sem nenhuma queixa maior, tá? Informação gratuita, assim como você faz com o teu, né? Claro. Informação gratuita. Você não gostou, assim como a Ana faz com o dela, você não gostou? Faz o seguinte, vira a página, velho. Agora, não queira ter 5... Fazem isso com o Vitor, coitado do meu filho. Né? Ela bota informação, daí diz assim, é mal educado. 360 mil seguidores, daí tem o idiota lá. O Chiquinho do Mané, da esquina, que não fez nada na vida. Esses dias tinham perguntando assim, como é que o senhor está falando em nutrição? Quem é que é? Ah, é a fulana, mãe do Beltrano, casado com o ciclano. Ah, faça meu favor, vai. Vamos mudar de assunto, né? Acontece. Então, eu quero 5 minutos de fama. Cara, se não gostou da informação, faz o seguinte, muda de página. Não, o que é pior, eu vou complementar o que você está me falando, porque é o seguinte, eu estive agora em São Paulo, estava dando um curso, e a menina falou assim, olha, você foi falar aquilo do flúor, e o cara que, né, o pessoal chama, né, o top dos tops, está aí no seu Facebook. Eu digo, se esse cara fosse o top dos tops, ele não estaria tendo tempo para entrar no meu Facebook para poder falar mal de mim. Porque ele deveria estar fazendo pesquisa no laboratório dele, publicando artigo ou está dando aula dele. Mas o cara, se fazer o papel de parar o dia a dia dele para ir no meu Facebook, para postar o que ele está achando do meu trabalho, você imagina se eu fosse falar mal de todas as pessoas que falam mal da testosterona. Eu não ia mais viver. Não ia ter mais namorado. Eu não tenho tempo para isso. Está aqui a Ana. Eu me acordei hoje, não tive tempo. Chegamos aqui um em cima do outro, pelo amor de Deus. Não, e assim, nós estávamos num curso agora, uns dias atrás, aqui com o Marco, e ele falando do flúor, e uma colega contestando, ele mostrando trabalho científico de que o flúor realmente... Ele mostrou todos os trabalhos científicos. Sabe o que ela disse? Eu sempre usei.
Mas não, escuta, ela diz assim, sabe escuta que ela essa. falou? Olha o comentário. Escuta essa. Lamentável o comentário. Escuta Eu nunca essa. pensei que eu ia escutar isso. Não, mas como é que eu vou fazer? Eu recomendei flúor a vida inteira, agora eu não vou dizer que não faz bem. Eu Pô, sei de meu! tudo isso que tá falando, concordo, realmente o flúor faz mal, mas eu vou continuar aplicando o flúor e defendendo o flúor. Porque eu a vida inteira recomendei. Não, pô, se tu sabe agora, tu viu, tu aprendeu que faz mal, tu muda. Eu a vida inteira falei mal de hormônio. Isso. Até eu me dar conta E que eu estava essa errado, é a tua né? qualidade. Eu também. Essa é a tua qualidade. a qualidade Mas do eu Marco. também. Infelizmente Pessoas eu aprendi inteligentes tarde. mudam. Tá? Mas eu também. Pessoas inteligentes mudam, É. foi o que o Marco falou no início. Ó, esse negócio da tireoide ainda, Marco, quando você diz assim, ó, vou te suplementar então, porque tá faltando um pouquinho de iodo. Me disseram que esse iodo vai acabar com o meu ovário. Não, o que vai acabar com o teu ovário, com a tua tireoide, é o iodo radioativo. Né? Porque senão o iodinho que botavam no sal também tinha acabado com a tua tireoide. Sim, claro. Mas o pessoal faz apologia da desgraça. Sim. E É porque com isso você gera um é terror difícil. e a pessoa se torna dependente de você. Eu te digo isso porque tem um amigo meu, chama-se Paulo Shelby, gente finíssima. O irmão dele é médico e uma das coisas que a gente estava discutindo lá era isso. Porque quando o pessoal estabelece algumas verdades, o que é legal é você plantar o terrorismo, porque essa pessoa se torna refém de você. E eu sempre falo isso. Me questionem, não acreditem no que eu falo. Você tem que me questionar mesmo. Meus alunos, eu acho legal que ele me questione. Mas vai estudar, né? Agora, venha Mas vai questionar estudar, com por artigos favor. científicos. Né? Muito se fala disso, mas quando se chega no artigo científico, um dia eu estava até falando com o Mário sobre isso, que é muito comum a gente ver uma série de afirmações que não tem qualquer cabimento clínico. No rato funciona, no peixe funciona, mas no humano é diferente. dá hormônio de égua para mulher, né? Vai dar Funciona problema, para né? égua, para mulher não, né? Mas aí é onde entra a história. Quando você dá hormônio de égua, você consegue fazer patentes. Eu digo isso porque eu acabei de vir agora de uma empresa que faz patentes aqui. A gente está fazendo uma nova patente. E uma das coisas que a gente estava discutindo lá era isso. Como é que eu vou fazer uma patente de testosterona? Não posso. Como eu também não posso fazer patente de água. Imagine cada pessoa que pagasse royalties para mim por beber água. Eu posso fazer a patente da minha água azul, a água amarela. Sabe lá Deus o que vai acontecer se você beber a minha água azul, minha água Quer amarela. dizer, você só pode patentear, para você que está estudando, Isso. você só pode patentear o que você provar que não existe na natureza. Acabou. Então, se você está ingerindo uma coisa patenteada que não existe na natureza, palavras do Dr. Laí Ribeiro, você está ingerindo um ET. O Sim. que esse ET vai fazer com você? Sabe lá Deus o Sabe que lá. acontece. Né? É verdade. Eu digo isso porque a gente tem um trabalho publicado e esse trabalho é muito bacana. Esse trabalho já foi citado muitas vezes na literatura. Vocês podem até acessar o meu Lattes e ver quantas vezes esse trabalho já foi publicado na literatura, já foi citado no Japão. E eu estava até agora falando sobre isso. No meu Instagram e no meu Facebook tem esse trabalho da ginecologia da Polônia, onde ele fala sobre a reposição de hormônios transdérmicos, né, que o mundo hoje abraçou, e ele cita 3 artigos meus. Aí eu digo, é capaz dos poloneses lá, dos suíços, dos franceses estarem tudo errado e nós estaremos certos, né, aqui no Brasil. Enquanto no Brasil nós somos trucidados, nós somos, enfim, tentados a ser levados o pessoal faz chacota, faz brincadeira. Eu digo isso porque eu estava aqui e eu acho que o Mário estava com a gente e na minha frente estava uma menina se servindo, ela era bem gordinha e ela disse assim, mas nada dessas sobremesas aqui engorda, o que engorda é o flúor, né? Falando para mim como motivo de chacota, né? Deu vontade de eu dizer assim, realmente você está vendo o resultado aí, né? Você deve estar comendo muito flúor. Tomando de canudinho. Realmente você está vendo o resultado, né? Mas eu quero agradecer muito a presença do Marco. Uma que honra. Muito nos honra. Para mim, então, que Eu ele só é meu vou fazer um mestre. último comentário. 31 anos de casado, o gordinho não te deu nem 31 rosas, meu. Não, é que tu Pô, não mas viu que morrer, quantos né? Pelo buquês menos em 31 casa. rosas, Mas não meu. ia Eu não caber. poderia ter trazido todos os buquês Mar, para o né? É cenário. porque tem 5 desses lá, cara. Tem 5. Eu não poderia ter trazido todos os buquês para o cenário. São 5 desses daí lá. Eu não podia ter trazido todos os buquês para o cenário. Não caberia tudo aqui, ficaria um isso, exagero. imagina nem aparecer. Mas meus parabéns para os dois. Se aguentar Obrigada. 31 anos, não é mole, né, Não. meu? Não, Difícil. Mi, 10% foi aguentar, 90% foi amor. Então, deixa eu agradecer de novo todos os nossos patrocinadores, a Graça Brenner que faz aqui o nosso cenário, a Latábulo, Eduardo, esses móveis são maravilhosos, confortáveis, lindos. Verdade. Não, uma delícia. Delícia. Nossas Delícia. cadeiras, Eu quero levar esse sofá sofá. para mim.
Olha, essas cadeiras eu e o Miguel estamos quase Show. roubando. Eu Não já faz sento ideia. descaradamente na cadeira aqui, para não deixar ninguém pegar o meu espaço aqui. Já chegou primeiro, Miguel. A Virgem já reservou o lugar. De lá, esses tapetes são lindos, ali da Império Persa. O Marco que fez essas luminárias lindas desenhadas para o nosso cenário. A Filozon, amo ozônio, me apliquei hoje antes de vir. O Zafari, onde economizar e comprar bem. E hoje a nossa audiência é maravilhosa. Nós estamos aqui com o Mário do CRO, que vai entrar no... Não perca o próximo programa, que continua aqui o Marco Botelho e o Mário do CRO, que muito nos honra. Vocês não imaginam, para mim, a honra que é ter o CRO aqui no programa. Muito bom. E o meu marido maravilhoso que está aqui conosco. Meu elogio ao CRO. Pessoal extremamente inteligente, que está abrindo campo Isso. e permitindo aos dentistas estudarem mais e assumirem mais áreas para trabalhar. Verdade. Ó, parabéns. Parabéns. Mi, olha, Parabéns. hoje muito me honra o meu CRO. É verdade. Eu sou assim, pessoa que ama, que se orgulha do CRO que tem. E quando eu vim para o Rio Grande do Sul, disseram, mas tu não pode ir para o Rio Grande do Sul, porque lá o pessoal tem a cabeça fechada. Eu disse, ao contrário, hoje já me falaram isso várias vezes. Eu disse, ao contrário, tudo começou aqui. Eu devo muito a Porto Alegre. Porto Alegre abraçou a causa. A minha primeira palestra foi no Corig. O nosso primeiro curso foi aqui, no Porto Alegre. E o CRO abraçou, nos apoiou sempre. E aqui fica o meu agradecimento ao Dr. Mário, que é um príncipe, que é um monstro nessa área e que já sabe mais do que eu. Eu tenho medo de amanhã não ter mais emprego. Ele é maravilhoso. Ele já esteve aqui conosco e estará no próximo sábado. Você não perca e até lá.